Olá a todos e todas, espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando. Eu sou a Ingrid e atendendo a um pedido do professor André Honor, eu vou compartilhar algumas informações do projeto de pesquisa do qual faço parte desde o terceiro semestre da graduação. Eu não tenho experiência em produção de vídeo, mas eu espero que mesmo sem uma edição e com as pausas e silêncios e sem uma iluminação adequada, esse vídeo alcance vocês em boa forma. Eu imaginei essa fala em 3 momentos. Primeiro eu vou falar sobre as fontes, depois sobre a metodologia de trabalho e por fim eu gostaria de compartilhar algumas possibilidades de pesquisa que eu encontro nesse projeto. É possível que eu divague um pouco, mas esse é o plano. Para quem não conhece o professor Marcelo, ele trabalha com o Brasil Império e se utiliza sobretudo de fontes literárias e periódicas, jornais para ser mais precisa. Nesse sentido, os documentos que ele me apresentou nesse projeto são um pouco diferentes, porque eles consistem em documentos manuscritos. Esses manuscritos, por sua vez, foram produzidos por homens que atuaram como censores teatrais na cidade do Rio de Janeiro, na época que ela era Corte Imperial Brasileira. Esse órgão do qual eles faziam parte chama-se Conservatório Dramático Brasileiro e ele atuou em 2 momentos. Os documentos da primeira fase foram perdidos ou vencidos pelo tempo, mas os documentos da primeira fase encontram-se na Biblioteca Nacional, na cidade do Rio de Janeiro, e para nossa alegria eles foram catalogados e organizados durante o governo Dilma em uma iniciativa do Ministério da Cultura. Foi nesse momento que o professor Marcelo adquiriu uma cópia da documentação que se encontra lá, no formato de microfilme. Ele trouxe essa documentação para Brasília e ela está lá na BCE e qualquer um pode acessá-la e pesquisar, enfim, sintam-se à vontade para ir atrás dessa documentação. Mas enfim, ela estava em microforma e a gente teve que digitalizar todo esse material e a gente fez isso através de uma leitora de microfilme que também foi adquirida pela BCE mais ou menos no mesmo momento, ou seja, 2015 e 2016. E, enfim, esses documentos encontram-se hoje digitalizados e são parte do arquivo da linha de História Social, do qual eu faço parte, as outras pesquisadoras do projeto também, e o professor orientador. Agora eu vou falar um pouco vou continuar falando sobre as fontes, sobre como elas foram formatadas, mas eu vou começar também a falar sobre a metodologia, porque as duas coisas estão diretamente relacionadas. Como essa documentação foi formatada por esses sensores? Esses documentos, esses papéis avulsos iam se transformando em dossiês de acordo com a trajetória que os papéis percorriam. Em tese, o diretor teatral, tradutor, dono do teatro, solicitava ao conservatório, por escrito, que determinada peça ou que um conjunto de peças fossem analisados pelo conservatório. Daí, um membro do conservatório poderia ser tanto o secretário quanto o presidente, mas na maioria das vezes era o presidente, dizia quem iria avaliar essa peça. E nesse momento a gente encontra nomes famosos como Machado de Assis e antes disso Martins Pena. É bem legal. Mas enfim, o presidente, na maioria das vezes, designava o censor. E aí o censor depois mandava o parecer. E podia ser um parecer de uma frase curta ou às vezes um argumento um pouco mais desenvolvido em uma folha, 2, enfim. E aí cada processo desse consiste em um dossiê. Então é mais ou menos assim que essa documentação está organizada. E ela traz uma série de informações e informações que não se repetem, que não estão presentes em todos os documentos. Vai depender um pouco de quem está requerindo e quem é o censor, enfim, o membro do conservatório que organiza esses documentos e produz os documentos, mas eles trazem informações do tipo nome da peça, gênero da peça,
país de origem, às vezes o tradutor, e aí é claro onde pretendia-se apresentar essa peça ou essas peças, e o nome do censor e o motivo da censura, que aparece às vezes de maneira pouco explícita, assim, você precisa tirar um pouco ali das entrelinhas, mas essas são as informações que aparecem e é muita informação, é uma fonte muito rica, mas o que acontece? Cada documento traz muita informação sobre algo muito específico, sobre uma peça teatral, sobre uma obra. E nesse sentido, é difícil fazer análises quantitativas dessa documentação, apenas qualitativas. Então, o que aconteceu? O professor Marcelo, junto com o professor Tiago Gil, eu acho que por isso a confusão do professor André Honor no primeiro dia de aula, para saber se eu era orientanda do Tiago ou do Marcelo, e no final das contas eu me considero orientanda dos dois, e de mais outros professores que também influenciaram muito a minha pesquisa. Mas, fechando esse parênteses, Tiago Gil e Marcelo Balaban decidiram fazer um banco de dados. E aí, essas questões todas que eu mencionei se transformaram em perguntinhas de uma ficha maior que é preenchida com esses dados. Então, tem lá um espaço. Título da peça, a gente coloca o título. Gênero, coloca o gênero. Tradutor, a gente coloca o nome do tradutor. Se não tiver, a gente coloca não há. País de origem, França, a maioria das vezes era França. Se não tiver, a gente coloca não há. Enfim, é um conjunto de fichas que formam um banco de dados, que estão formando um banco de dados, porque esse projeto ele ainda está em andamento. E a ideia é que, com um banco de dados pronto, quer dizer, já no momento dá para fazer esse tipo de operação devido ao programa que a gente usa, ele já permite que a gente cruze informações. E a ideia é que você vá lá e coloque: eu quero ver todas as peças de origem francesa, eu quero ver todas as peças que foram encenadas no Teatro São Pedro de Alcântara. Enfim, a ideia a metodologia escolhida foi fazer um banco de dados para que aí a gente pudesse tanto fazer análises qualitativas quanto quantitativas. Então a metodologia ela é essa, e ela teve como embasamento um trabalho realizado pelo Robert Darnton, que é um historiador americano, aliado aí à história social, e que produziu recentemente, eu acho que ele foi traduzido em 2016, mas nos Estados Unidos foi publicado em 2015, uma obra chamada Censores em Ação, em português. E nessa obra o Darnton fala sobre como a gente pode pensar na operação da censura a partir de um conjunto documental. Então, é claro, o motivo da censura não vai estar explícito. E a maioria de documentos relacionados à censura, seja de livros, de jornais, de peças, elas são secretas, então elas ou foram destruídas parcialmente ou foram danificadas para que alguma informação não apareça. Enfim, é uma documentação difícil de ser tratada, mas o Darnton defende, essa é a tese do livro, que se a gente ler com atenção e analisar um conjunto de processos relacionados à censura, a gente consegue tirar daí o sentido da censura, que pode ter mais de um sentido. Ele traz na obra vários exemplos históricos de censuras que tiveram sentidos diferentes. Na prática parecia a mesma coisa e muitas vezes a censura é tida como uma coisa só, como oposição a liberdades individuais, liberdade de pensamento, mas que trazem em si sentidos diferentes a depender do Estado, dos agentes do Estado que atuam nessa censura. E ela também pode ser multifacetada, porque trata-se de pessoas que estão ali opinando e atuando, não são máquinas, nós não somos máquinas, os censores não eram máquinas. Então é uma coisa complexa e é preciso estudar com cuidado esses processos relacionados à censura para entender como ela de fato atuou, né?
Então essa foi a base metodológica para esse projeto. E já do jeito que ele está hoje, a gente tem uma documentação extensa, digitalizada. Muitas delas são muito difíceis de enxergar e precisam de tratamento, mas no geral a gente consegue ter muita informação dessa documentação que se encontra em forma digital e também em microforma, para quem quiser consultar. A gente já tem aí muitas ideias e trabalhos produzidos, eu produzi alguns nos editais anteriores do PROIC, do Projeto de Iniciação Científica, sobre como pensar a história e o método do historiador a partir de ferramentas digitais. E eu não sei se vocês conhecem a área de humanidades digitais, mas a gente também pensa muito sobre como pensar a história, a documentação histórica, como trabalhar a nossa fonte a partir de infográficos, mapas, bases de dados, que é o caso da documentação do conservatório. E daí a gente tem que aprender um pouco de computação, de programação, tem que ter computadores, enfim. Traz novos problemas e novas questões que precisam ser pensadas. Isso também faz parte do métier do historiador ou da historiadora. E para além dessa possibilidade de pesquisa que eu particularmente gosto um bocado, e tem aí a orientação do Tiago Gil presente, a gente também pode pensar sobre o que as pessoas viam no teatro na época que não tinha internet, televisão, como era a vida no teatro nessa época, a cena teatral na cidade do Rio de Janeiro, quais eram os ideais de arte nacional que esses censores gostariam, né? Então, a partir das peças que foram censuradas ou licenciadas com louvor, a gente pode entender um pouco sobre esse projeto civilizatório do Conservatório Dramático Brasileiro, que estava inserido aí em um projeto de Estado, né, de nação maior. Queriam criar a nacionalidade brasileira, então a gente pode pensar um pouco nessa questão da cidadania, da nacionalidade, a partir dessas fontes. Enfim, tem muita coisa legal aí. Eu sei que eu falei muito e falei muito rápido, mas a ideia era que o vídeo fluísse bem e que eu não ficasse parando, e, enfim, seria um pouco chato, imagino. Mas eu creio que eu consegui compartilhar um pouco do que nós fazemos, e é isso. Eu espero que a gente possa conversar mais sobre o projeto. Eu vou anexar, aliás, pedir para o professor anexar nesse vídeo um documento do conservatório para que vocês possam ver e apreciar e entender melhor um pouco do que se trata, assim como uma foto da ficha que a gente utiliza de preenchimento desse banco de dados. E é isso. Vamos conversando e um abraço.